nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava Já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós. aqui. Estamos nós aqui mais uma vez para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Graça, misericórdia e alegria da parte de Deus nosso Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre nós. E quero dar boa noite à irmã Maria de Jesus, ao Pedro, a Maria de Jesus, a irmã Saúde e o irmão Ribamar e a irmã Elisama e aos irmãos que estarão também conosco, também nesse culto bíblico online, né? Então, nesse momento, meus amados irmãos, nessa segunda oportunidade de culto, né, nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor a sua bênção, a sua graça sobre nós, para que possamos cultuar ao Senhor com a mais profunda reverência, ao mais profundo respeito por Deus, pelo seu nome, por quem Ele é e por tudo que Ele representa por nós. Tudo aquilo que Ele fez conosco na cruz é incomparável e nós apenas devemos louvar a Deus, engrandecer ao seu nome por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e já te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, nesta noite, por essa segunda oportunidade de culto que nós estamos tendo, Senhor, na tua presença. Ó Deus, recebe nossos louvores, a adoração, nossa oração e fala conosco nesta noite por meio da tua palavra. Ó Deus, nós estamos aqui no nome de Jesus, reunidos em nome de Jesus, aquele que é o centro do culto, aquele que é o centro do universo e que deve ser o centro de nossa vida, de nossa confiança. Ele que é a nossa rocha, o nosso baluarte, Ele que é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente no momento de angústia e de tribulação. É em nome dEle que nós te oramos. É em nome dEle que nós queremos exaltar, engrandecer e adorar ao Senhor Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo na beleza da tua santidade. Ó Deus, em nome de Jesus, enche-nos do teu Espírito Santo mais e mais, para que possamos nos parecer com Jesus e glorificar o teu nome. Pois para isso tu nos colocaste neste mundo, para louvar e glorificar o teu nome e para viver contigo em comunhão. Ó Deus, em nome de Jesus nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, vamos nesse momento cantar um hino do nosso inário, o hino 10 do nosso inário. Os irmãos aí abram os seus inários no hino 10.
O tema é a criação e seu Criador. São apenas 3 estrofes. Então, vamos louvar ao Senhor. Vós, criatura de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Tu, sol dourado a refugir, tu, lua em prata reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infindas bênçãos canta já, ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos abrir no Salmo de número 136. Salmo 136. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Salmos 136. E o título de salmo é As Misericórdias de Deus. Então, Salmo, capítulo 136, Salmo 136, de 1 a 10, diz assim a palavra do grande rei: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estabeleceu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para governar o dia, ou para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. E as estrelas, a lua e as estrelas, para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dos versículos 11 até o versículo 26, ele vai falar dos feitos de Deus na história. E ele conclui: porque a sua misericórdia dura para sempre. No verso 26 ele diz: ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, nós temos que engrandecer ao Senhor, louvar ao Senhor, ser fiel à sua palavra, ser reverente ao seu nome. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Temos que cultuar nesse momento com temor e tremor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Devemos confiar na sua palavra e render graças ao seu nome. Por quê? Porque a sua misericórdia, ela dura para sempre.
Louvado seja o Senhor. Por causa disso, vamos render graças ao Senhor. Vamos cantar mais louvores ao Senhor, nosso Deus. Vamos cantar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Redimidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, em tempo e espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, uma oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, vamos abrir um Salmo 32. Abra a sua Bíblia, por favor. Abramos nossas Bíblias no Salmo de Davi, que tem por subtítulo A Bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo 32, nós vamos ler do 1 até o versículo 8. Salmo 32, versículo 1 até o versículo 8. Esse salmo é um salmo de Davi, ok? Então, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é feliz, tá bom? Feliz, né? Feliz aquele cuja iniquidade ela é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor, Deus, não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo
Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Meus amados irmãos, Davi aqui está contando a sua experiência com Deus. Davi, ele caiu em transgressão, quebrou o mandamento de Deus, e ele experimentou a dor do pecado e as suas consequências, mas ele provou também, ele teve a experiência do perdão, ele teve a experiência da restauração, pois ele confessou a Deus os seus pecados, a sua maldade. Ele não mais ocultou, e quando ele confessou ao Senhor as suas transgressões, ele recebeu o perdão do pecado. Ele não mais ocultou o pecado dele. Então nós devemos jamais ocultar nossos pecados, mas sim confessar ao Senhor Deus. Nesse momento nós vamos pedir ao Senhor perdão por nossos pecados, perdão de nossas rebeldias, pecados por pensamentos, por palavras, pecado por ingratidão. Nós somos ingratos por natureza. Deus nos concede tantas bênçãos durante a semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E muitas vezes nós nos esquecemos dos benefícios que Deus nos deu. E muitas vezes a gente até esquece do benefício da cruz. E durante a semana a gente anda e serve como se a gente não fosse servo, não tivesse em Cristo, porque a nossa natureza é má mesmo, não é? Mas nós devemos lembrar desses pecados e pedir ao Senhor perdão. E não mais praticá-los, mas sim andar em santidade. Andar em santidade. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença nós estamos e acabamos de ler mais uma vez a Tua palavra. Nós lemos que as Tuas misericórdias, ela dura para sempre, Senhor. Por isso nós temos que render graças. E acabamos de ler aqui no Salmo 32, Salmo didático de Davi. O Salmo que o salmista, ele teve a experiência infeliz de ter quebrado os teus mandamentos. Ele teve a infelicidade de quebrar a tua lei, macular a tua santidade, de andar em rebeldia contra ti, pecando contra ti e contra o próximo. Mas Davi também experimentou as consequências do pecado. Ele fala que os seus ossos estavam envelhecendo. Ele estava recebendo o impacto do pecado e das suas consequências. Quando ele se deu conta, ele confessou a ti os pecados. Ele não mais ocultou o Senhor. E ele recebeu perdão. Ó Senhor, assim aconteça conosco. Perdoa, Pai, os nossos pecados por pensamentos, palavras e ações. Pecados de ingratidão, pecados de frieza com relação à Tua palavra. Pois pecado não é só matar, adulterar, se prostituir, roubar. Isso é pecado, sim. Mas pecado é quando nós negligenciamos a leitura da Tua palavra. Quando nós não oramos a Ti, nem sequer algumas horas sentado de joelho, andando. Quando nós somos indiferentes com relação à Tua pessoa, Deus. Quando nós passamos muitas vezes durante a semana e não lemos a Tua palavra, nós estamos também pecando. É como se nós vivêssemos como se não pertencemos a Ti, ou como se Tu não existisse.
Muitas vezes nós agimos durante a semana como que tu não fosse o nosso Senhor. Isso também é pecado. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Nos lava no sangue de Cristo Jesus. É essa oração que nós te pedimos. Esse perdão que nós te suplicamos. Em nome de Jesus, nós acreditamos no teu perdão, porque a tua palavra diz que quando nós falamos e confessamos o nosso pecado arrependido de coração, tu perdoa os nossos pecados, para que nós não mais voltamos a praticar. Nos ajuda, nos fortalece, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu perdão e pela tua graça. Amém. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade aos cânticos. Vamos cantar mais outro louvor ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor Deus, né? Pois o culto, ele é um diálogo. Nós cantamos ao Senhor, Ele responde com a palavra, nós oramos a Ele, Ele responde com a palavra, nós cantamos com Ele, Ele responde com a pregação. O culto é um diálogo entre o Deus Santíssimo com o seu povo redimido por Jesus Cristo. O culto é um diálogo, é um encontro do Deus Todo-Poderoso com a sua igreja amada. Louvemos ao Senhor com alegria. Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado no céu. Louvado seja Deus, Ele é exaltado. Meus amados irmãos, quero dar boa noite à irmã Claudineide Amorim e à irmã Joyce Souza. A Joyce Souza, ela está pedindo oração por ela e pela família dela. Então, no final do culto, nós vamos orar por Joyce Souza e também pela sua família, viu, Joyce? Que Deus te abençoe. Então, vamos cantar mais um louvor, que é a doxologia do nosso hinário, o hino 6, tá bom? E depois nós vamos entrar na palavra de Deus, mensagem da palavra do Senhor. A doxologia é um louvor de exaltação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos cantar ao Senhor. Hino 6. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai,
Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, vamos ter o momento da pregação da palavra de Deus. Peço, meus amados, que abra a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 18 a 25. Romanos, capítulo 8, dos versículos 18 até ao verso 25 do capítulo 8 de Romanos. O tema da mensagem de hoje é os sofrimentos do tempo presente e as glórias do porvir. Então, com base nesse tema, nós vamos ler a palavra do Senhor com muita reverência, com temor e tremor, pois Deus, Ele falará agora por meio da leitura da sua bendita palavra. Romanos 8, 18 a 25. Assim diz a palavra do Senhor. Porque para mim, tenho por certo, porque para mim, Paulo está dizendo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor graça, iluminação do seu Espírito Santo, para que possamos trabalhar esse texto nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, ó Deus soberano e grandioso, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Ó Senhor, nesta noite, fala conosco, abre nosso entendimento, ilumina nosso coração. Fala o coração da congregação e do teu povo, para que possamos entender, Senhor, a profundidade da tua palavra, e que possamos ter as lições para a nossa vida, que possamos aprender, Senhor, que possamos não esquecer as pregações que nós ouvimos, apenas ouvindo informações, e que, ó Senhor, não possamos esquecer, mas que a oração, a minha oração é que a pregação possa surtir efeito nos corações, transformação nas vidas, crescimento espiritual para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo e minha família presente aqui nesta noite. Quando Deus criou o mundo, céu, terra, mar,
e tudo que nele existe, Deus criou com um grande propósito. E o propósito que Deus criou o mundo não foi para que o homem sofresse problemas sociais, políticos, econômicos, doença, morte. O mundo não era para ser como ele está no momento. Se você ler todo o capítulo 1 de Gênesis e todo o capítulo 2, você vai aprender e vai encontrar um mundo perfeito. Você vai ver que quando Deus criou o céu, terra, mar, estrela, antes de ter criado o homem, ele viu que tudo era bom. Quando ele criou o homem, ele viu a sua criação e disse que tudo era muito bom. Então, o capítulo 1 e 2 de Gênesis é um mundo sem pecado. É um mundo sem as suas consequências. É um mundo sem maldade. É um mundo puro. É um mundo onde a harmonia, o amor, tudo existia de maneira plena e perfeita. Seria tão bom que só tivéssemos 2 capítulos, capítulo 1 e 2 de Gênesis. Mas quando nós chegamos ao capítulo 3 em diante, nós conseguimos ver um mundo em declínio. A morte passou a governar o mundo. Primeiro houve a quebra da aliança, a morte espiritual de Adão e Eva. E todos os seres humanos que nasceram depois de Adão e Eva já nasceram destituídos da glória de Deus. Interessante que, se você ler o capítulo 3 do livro de Gênesis, tem um texto lá que Deus chegou para Adão e disse: maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Até a criação, ela sofreu as consequências da queda do homem e da mulher no jardim do Éden. Não só os homens sofreram o impacto da queda, mas toda a criação sofreu. Meus irmãos, na realidade, hoje nós utilizamos, depois da pandemia, da segunda semana de março para cá, um nome muito falado na televisão, e até tem livros que estão sendo escritos com esse título: o novo normal. O novo normal não só aconteceu em 2020, março para cá 2020, mas o mundo passou por um novo normal depois do pecado. Porque Adão, ele vivia uma vida de comunhão com Deus, uma vida de amor, de comunhão e de alegria. Depois do pecado, houve uma nova realidade, um novo normal. A relação dele com Deus não era mais a mesma. A relação dele com a mulher não era mais a mesma. Os 2 primeiros filhos que ele tiveram, um matou o outro. Quando você vai para o capítulo 6 de Gênesis, você vê Deus destruindo a terra e só poupando uma família. E os capítulos vão seguindo. O capítulo do sofrimento humano. A história. Só que Deus, por sua infinita misericórdia e graça, Ele viu que o pecado entrou no mundo e que pelo pecado entrou a morte, mas Ele providenciou um Salvador, um Redentor. E esse Redentor se chama Jesus Cristo. Quando nós chegamos aqui no capítulo 8 de Romanos, especificamente no capítulo 8, versículo 18 até o 25, o que é que nós aprendemos aqui? Algo muito glorioso. Diz aqui o apóstolo Paulo
Logo aqui no versículo 17 do capítulo 8, diz o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aí ele vem para o versículo 18. O que é que diz o versículo 18? Porque para mim, tenho por certo. Paulo ele fala com uma grande convicção. Ele diz, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus amados, quando ele fala tempo presente, ele tanto estava falando da sua época como da nossa época também. É o tempo contínuo. Pois os cristãos da época sofreram bastante perseguição, escárnio, injúria. Muitos foram terrivelmente perseguidos, foram cerrados ao meio. Muitos sofreram bastante na sua vida. Todos aqueles que seguiram a Cristo nesse mundo no primeiro século, eles passaram por muitas tribulações, por muitas lutas, por muito sofrimento. Em pleno século 21 também não é diferente. Nós passamos por muito sofrimento. E nós poderíamos aqui multiplicar o que é que causa sofrimento. O que causa sofrimento é doença, é morte na família. O que causa problemas, sofrimentos é desemprego, desentendimento nos lares, mentira, os nossos pecados, é o perigo que nós enfrentamos na rua, é uma série de coisas, problemas psicossomáticos, depressão, solidão, desesperança, medo, angústia na alma, incertezas, fome, dor. Tudo isso causa sofrimento. Traição traz sofrimento. Tudo isso traz sofrimento. Mas o apóstolo Paulo diz, com tanta convicção, ele afirma que os sofrimentos que nós passamos aqui agora é tão pequeno com relação à glória que há de ser revelada em nós. E essa palavra, só o versículo 18, meus amados, se eu ficasse só nele até o final do culto, nós iríamos extrair muita coisa desse texto. O versículo 18 diz que o sofrimento do tempo presente agora não pode ser comparado, ou seja, não se compara com a glória a ser revelada em nós. O versículo 19 diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Meus amados, o que é que está faltando? Na volta de Jesus, haverá a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. E daqueles que ficarem vivos na sua vinda, eles receberão corpos glorificados. O texto está dizendo que a criação que foi afetada pelo pecado, e criação aqui não está falando de anjos, não está falando de demônios, mas está falando da natureza.
está falando dos animais, das plantas, da seiva, da natureza. Então, a própria natureza, a própria criação de Deus, natureza, ela está aguardando a expectativa da nossa redenção. Um certo pregador, pastor Kennedy, amigo nosso, foi meu pastor em Recife, ele, numa pregação, ele disse o seguinte, que a redenção de Cristo, a redenção de Cristo na cruz, ela restaura a criação. A morte de Cristo não só tem o efeito de nos salvar, de nos purificar, de nos regenerar, mas a morte de Cristo, a morte redentora de Cristo, a redenção de Cristo na cruz, ela tem o poder de restaurar a criação e voltar como era, a um estado de pureza. E é para isso que nós estamos caminhando. É para esse final que a história está caminhando. A história está caminhando para a destruição dessa primeira criação e para a construção e para uma nova criação que será novos céus e a nova terra. Então, a própria criação, ela vive a expectativa, ela vive na ânsia do futuro. E ela geme não de desespero, mas como que é aquela mulher que está com dores de parto. Ela está gemendo na esperança de que o seu filho nasça e venha a alegria. Então, existe uma expectativa da criação. A Bíblia diz uma ardente expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Aí o versículo 20 diz o seguinte: a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O que é que esse texto está dizendo? A criação, a natureza, os animais, os pássaros, os peixes, os animais, as árvores, as plantas, os rios, os córregos, toda essa criação de Deus, tão linda e tão perfeita que Ele criou, ela está sujeita à vaidade, está sujeita a esse mundo passageiro aqui, e as consequências do pecado. E ela não foi a natureza que causou esse problema, mas foi a queda do homem que trouxe esse cativeiro da corrupção. Então, quem sujeitou a natureza foi o próprio Deus. Quem sujeitou a natureza a viver o juízo por causa do pecado do homem foi o próprio Deus. Então, o versículo 21 diz que na esperança de que a própria criação ela será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja, a criação ela foi sujeita à vaidade, não voluntariamente porque ela quis, mas por causa do pecado do homem. Mas aqui diz o versículo 21 que a própria criação ela vive na esperança de que a própria criação seja redimida, transformada, purificada do cativeiro da corrupção. Para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, há uma conexão entre a glorificação dos filhos de Deus na vinda de Jesus e a restauração de todas as coisas. Há uma conexão. Ou seja, a natureza, a criação, ela está dependendo na expectativa de que quando os filhos de Deus, nós formos transformados, ressurretos, recebemos um corpo glorificado na vinda de Jesus, a própria criação, ela se libertará, Deus a libertará
do cativeiro da corrupção, ou seja, do pecado. Diz aqui o versículo 21. O versículo 22 diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Se você olhar, o homem tem causado uma devastação numa floresta. Há muitas queimadas na floresta, é ou não é? Os rios que eram limpos, o próprio homem suja, jogando lixo dentro dos rios, jogando animais mortos, sujando a natureza. Então, a água passou a ser poluente, o ar passou a ser poluente. O mundo não era assim antes do pecado. Eu acredito que no capítulo 1 e 2 de Gênesis, antes do pecado, Adão, ele não tinha o corpo que ele tinha. Ele era um corpo diferente. Era uma vida diferente. Ele respirava o ar puro, um ar santo. Não era um ar poluído como hoje nós vemos. Os animais eram bem cuidados. Hoje você vê animais, gato, cachorro, maltratado na rua. Não é verdade? Pássaros mortos, os homens apedrejando os pássaros, jovens apedrejando animais, cachorro, gato, maltratando a criação. O homem no seu pecado, com o coração cheio de pecado, maltratando a criação. Então, a criação ela geme na expectativa, mas ela geme naquela esperança da libertação. Veja aqui o versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme. Ele fala toda a criação. E quando ele fala toda a criação, ele está incluindo a natureza, tudo que inclui a natureza, os animais e o homem também. E o homem também. Veja o versículo 23. E não somente ela, ou seja, não somente a criação, a natureza, os animais, os pássaros, e os animais criados por Deus, as aves, a floresta, não só essa criação aí, os peixes, mas também nós, diz o versículo 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, que é o quê? A resposta é a redenção do nosso corpo. Na vinda de Jesus, a Bíblia diz que os nossos corpos serão transformados num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, receberão corpos glorificados. Os que estiverem vivos na vinda de Jesus também receberão corpos glorificados, e Deus ele estabelecerá o juízo final. Depois do juízo final, nós iremos partir para novos céus e a nova terra. Aí a criação será restaurada. Toda a criação que foi afetada pelo pecado do homem será restaurada. Será tudo novo. Não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá assalto, não haverá maldade, não haverá mais pandemia, não haverá mais coronavírus, não haverá mais doença, não haverá mais problemas sociais, políticos e econômicos, porque o nosso Deus será o nosso governador eterno. Ele será a própria luz. Viveremos para sempre com Jesus, com Abraão, Isaque e Jacó, com toda a igreja do Antigo e Novo Testamento. É para lá que a história está caminhando. O versículo 24 diz o seguinte: porque na esperança fomos salvos. Na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Ou seja,
A nossa esperança não deve estar aqui na terra, não. Tem gente que confia nos seus bens aqui na terra, no seu dinheiro, na sua prata, no seu ouro que vê, no seu carro, na sua casa, no seu emprego. Então a nossa esperança não está naquilo que a gente vê, irmão, porque aquilo que a gente vê, não existe esperança no que a gente vê. Como é que você vai ter esperança naquilo que você vê? Não existe esperança dessa forma. O versículo 24 diz: porque na esperança que fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Como você vai esperar o que você está vendo? Não existe isso, não é? Não existe isso. Agora veja o versículo 25, o que é que diz? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que é que esse texto está dizendo, meus amados? Que nós, assim como a criação geme na expectativa da nossa glorificação, da nossa transformação, da nossa redenção, da redenção de nossos corpos, assim a criação também. Ela geme, nós gememos. Para quê? Na esperança da redenção dos filhos de Deus. Se com ele nós sofremos, com ele também seremos glorificados, diz a palavra de Deus. No versículo 17 do capítulo 8 que nós lemos. Meus amados irmãos, isso é muito profundo. Nós vivemos um tempo depois do pecado, pós-pecado. Nós sofremos. Nesse mundo nós somos sujeitos à tristeza, à ira. Somos sujeitos a doenças das mais diversas. Somos sujeitos a vários tipos de sofrimento que possa nos sobrevir nesse mundo. Até porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Passarei por as aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, como é que nós devemos ter paciência e esperança em meio ao nosso sofrimento? Em primeiro lugar, é confiando em quem Deus é. Quem é que Deus é? Quem Deus é? Quem é Deus? O que é Deus? Ele é soberano. Eu preciso confiar na soberania de Deus. Você precisa confiar na soberania de Deus. Eu preciso confiar. E não me desesperar. E às vezes nós nos desesperamos. Queremos sair do eixo. Mas não devemos fazer isso. Devemos confiar na sua santidade. E a sua santidade é ligada também à sua justiça também. Devemos confiar no seu amor. Há quem possa perguntar: por que Deus está permitindo tanta morte na pandemia? Porque Deus permitiu a pandemia em março. Aliás, desde novembro do ano passado, que a China já estava passando por esse problema. E veio sobre todo o mundo. Por que Deus permitiu? É porque Deus queria nos maltratar? É porque Deus queria fazer mal a nós? Não. Deus quer nos ensinar muita coisa acerca dessa pandemia. Deus quer nos ensinar, meus amados irmãos, Deus quer nos ensinar muita coisa. Ensinar a dependência dEle. Nos ensinar que o mundo é passageiro, que a nossa alegria não é aqui, que a nossa esperança não deve ser aqui, que o nosso futuro não é aqui. Somos peregrinos e forasteiros nessa terra. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus existirá, permanecerá para sempre, não se perderá. Nós devemos
ter a esperança naquilo que nós não estamos vendo ainda. Nós ainda não fomos glorificados, mas a nossa esperança é que nós seremos glorificados na vida de Jesus. Então nós devemos ter paciência no Senhor, paciência em meio ao sofrimento e esperança na vida de Jesus, na certeza de que o seu corpo, os nossos corpos seremos transformados para nunca mais sofrer dor, tristeza ou sofrimento. E com a nossa alegria com o Senhor, tendo corpos glorificados, a criação também será redimida. A criação, ela sairá do cativeiro da corrupção, do cativeiro que prende ela debaixo da corrupção, do juízo de Deus. Pois Deus nos libertou e Ele libertará aquele que sujeitou a criação por causa do pecado do homem. Deus a libertará. Deus libertará a criação. Deus purificará esse mundo com fogo e nos conduzirá no novo céu e na nova terra. Quero trazer algumas aplicações para os irmãos. Primeiro, confiemos na soberania, no amor e na justiça de Deus. Possamos colocar a nossa confiança em Deus e em Jesus Cristo, na esperança de que o seu Filho irá nos buscar. Segundo lugar, temos que ter a paciência com relação ao nosso sofrimento aqui na terra. Paciência de que o Senhor está conosco e tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Em terceiro lugar, devemos ter a confiança e a esperança de que nossos corpos serão glorificados e que nós já temos lugares garantidos no novo céu e na nova terra. Em quarto lugar, juntamente com a transformação dos filhos de Deus, com a adoção, com a redenção de nossos corpos, toda a criação será restaurada. Tudo para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe. Que o Senhor fortaleça a sua vida. Que tenhamos paciência e esperança. Esperança não em homens, mas esperança naquele que morreu na cruz e que ao terceiro dia ressuscitou. Esperança no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos nesse momento ouvir o louvor pela nossa irmã, nossa amada irmã Maria de Jesus. E ela vai também compor as suas belas poesias, pois o domingo passado houve um problema técnico e não foi possível dar o prosseguimento à participação da nossa amada irmã. E agora nós vamos ter a oportunidade de ouvi-la novamente. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesada a cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo ninguém ao seu lado para lhe ajudar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Deus, o seu Pai lá do céu, atônito olhando, vendo com dor o seu filho ao Calvário subir, tinha poder de livrá-lo daquela amargura, mas era mistério nesta hora a Escritura cumprir. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura,
orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Amém. Como o Cordeiro de Deus não abriu sua boca, e ao matadouro seguiu sem reclamar, formosura nenhuma vir no seu rosto, pisado por nossos pecados sem nunca pecar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia, vejo o lugar da caveira ali a esperar, vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. A sexta frase de Jesus na cruz, João 19:30. Jesus Cristo, depois de ter realizado a sua única e perfeita obra expiatória, deixa escapar um forte grito de vitória, numa única exclamação: está consumado. E foi na plenitude dos tempos que Jesus Cristo se manifestou, e pelo sacrifício de si mesmo, o nosso pecado ele aniquilou. A exclamação está consumado não foi um arfar de uma vida desgastada, mas de uma consciência clara de que estava feito o que o Pai lhe havia confiado. Sua cabeça de espinhos foi coroada, o sangue corria de dor traspassado, além de uma lança que lhe furava o lado, porém não gemia, que preço o nosso pecado. A expressão está consumado é uma declaração deliberada, pois sua obra estava terminada e o propósito de Deus concretizado. Uma consumação tremenda e gloriosa, pois é o alicerce para uma vida vitoriosa. Basta crer no seu sacrifício na cruz e somos vitoriosos em Cristo Jesus. Podemos ainda vê-lo na cruz e aquele cálice amargo sorvendo, as rochas e os montes tremendo e o Senhor Jesus na cruz morrendo. Paraíso e Calvário juntos podemos ver, a cruz de Cristo e a árvore de Adão, o suor e o sangue de Jesus a umedecer aquele corpo santo da expiação. O véu do santuário se rasgou e o Santo dos Santos agora se tornou de todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que maravilhoso nosso Deus é! O caminho para o céu Ele nos preparou e nos concedeu amor e fé para que sejamos mais que vencedor. Amigo, só tem dois caminhos eternos. Um leva para o céu, o outro para o inferno. Por isso nós não podemos vacilar, porque somente Jesus Cristo pode salvar. Amém. Amém. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Nesse momento nós vamos... Vai ter algum louvor no final? Vai ter? Então, vamos... Nós ouvimos, graças a Deus, a nossa amada irmã Maria de Jesus, ela cantando esse belo hino bíblico e essa bela poesia que fala acerca do sofrimento de Cristo na cruz. Tudo isso porque Ele nos amou. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores e em seus inimigos. Deus é muito bom, meus amados. Louvado seja Deus. Deus continua abençoando a nossa amada irmã Maria de Jesus e que conceda mais e mais graça para que ela possa compor mais e mais linda poesia. Deus abençoe. Mais um louvor, depois nós vamos orar ao Senhor. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória.
glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Chegamos aí mais um final de culto, segundo culto no domingo, dia do Senhor. Nesse momento, meus amados, vamos apresentar o pedido da Joyce Souza. Ela pediu oração por ela e pela família dela. Também nós devemos orar, vamos orar apresentando a nossa congregação, os nossos amados irmãos, todos os meus amados irmãos, as crianças, jovens e adolescentes que compõem a Escola Bíblica Dominical. Embora na volta ao retorno de nossos templos, muitos abaixo de 12 anos não vão poder frequentar por causa ainda do momento da pandemia. Então é possível, né? A partir de amanhã já foi decretado, o governador já decretou que os cultos religiosos já podem voltar ativos, os templos podem ser reabertos com uma capacidade menor, né? Embora a nossa congregação ela não tem ainda, por enquanto, um número expressivo de pessoas ao ponto de ter uma redução muito drástica, mas, claro, algumas pessoas de nossa congregação infelizmente não vai poder estar conosco, não é? Para evitar a aglomeração. Então é possível que nós voltamos na segunda semana de agosto. Eu estou dependendo da decisão em conjunto com a Igreja do Calvário. Essa semana eu estarei me reunindo com a irmã Maria Jesus e o Pedro via MET, né? Eu queria até, se fosse possível, eu queria reunir com meus amados irmãos, que os irmãos baixassem o aplicativo MET, que Meet, né? Meet, eu disse MET, é Meet, para que pudéssemos ter uma reunião com a congregação para nós decidirmos algumas coisas importantes, né? Mas se não puderem, será amanhã às 15 horas. Amanhã às 15 horas, se os irmãos conseguirem baixar o aplicativo Meet, mandam um zap para mim confirmando, porque seria importante a sua participação. Porque é uma reunião da nossa congregação, presbiteriana do Morro da Esperança, essa congregação que Deus nos entregou nas mãos para trabalharmos nela. Então, vamos, meus amados, vamos nos esforçar para que possamos ter reunião de oração usando essa plataforma, porque a gente só se vê quarta e domingo, mas eu queria durante a semana, numa quinta, numa sexta, a gente se reunir também. Eu entendo a dificuldade dos meus amados irmãos, mas seria tão importante nós nos reunirmos. Seria muito bom. Eu julgo que seria muito maravilhoso, muito bom. Então nós vamos nos preparar. Estou aí vendo com o Pedro essa questão de comprar algumas coisas que tem a ver com o retorno, tapete, álcool gel e outras coisas mais que nós devemos verificar.
Vamos orar para que Deus abençoe nossa volta. E apresentando nossa vida, nossas famílias, o Brasil, o presidente da República. Vamos orar nesse momento ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais um segundo culto na Tua presença, segundo culto online, onde cada irmão está no seu lar, cultuando com suas famílias, a Tua palavra, cultuando a Ti, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pelos louvores, pelo cântico, pela Tua palavra lida e pregada. E pelos irmãos que participaram, pelos meus amados irmãos que estão comigo, estão conosco aqui, estão contigo, ó Deus. Pai, te apresentamos a nossa congregação, o nosso retorno, e a nossa congregação, nós incluímos as crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, e os nossos irmãos adultos, Senhor. Todo o nosso trabalho e projeto, todo o nosso retorno aos cultos presenciais, nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá estratégia de trabalho e nos ajuda em nosso retorno, Pai. Abençoa amanhã a nossa reunião que nós teremos, onde vamos conversar assuntos importantes que têm a ver com a vida da congregação. Ó Senhor, te apresentamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, os ministros, especialmente os ministros da Educação e da Justiça, o Milton Ribeiro, da Educação. Ó Deus, abençoa eles para que possam fazer um bom governo e um bom trabalho. Te louvamos a Ti pela Tua graça e misericórdia. Concede a cada um irmão e irmã uma noite de paz e de bênção. Pai, nós te incluímos a oração, o pedido de oração da Joyce Souza. Abençoa a Joyce, abençoa sua mãe, seu pai e a sua família. Derrama da Tua graça. A irmã Elisama Souza também, a irmã Vera Lúcia, que são pessoas que têm nos acompanhado durante esse tempo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a irmã Maria de Jesus, a Pedro, a irmã Saúde, seu esposo Ribamar, a irmã Rosângela, seu esposo e família. Ó Deus, a Antônio, a Suzana e o irmão Roberto, sua mãe, sua filha, todos os visitantes da nossa igreja. Te oramos e te agradecemos. Nos dá uma noite de paz na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus fortaleça a sua vida, que Deus possa lhe conduzir a um caminho de bênção, de paz e comunhão na sua presença. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Boa noite, meus amados irmãos.